Sim, pai! Vitória gigante do Internacional sobre o Palmeiras em Barueri. Vitória gigante. E o Internacional mantém os 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias. Num jogo onde o Internacional fez o mais importante. E eu, modestamente, tinha previsto que se o Inter competisse com o Palmeiras, poderia equilibrar as ações diante de um grande time que até não tem um futebol tão técnico refinado, mas é muito competitivo, é muito maduro, tem muita personalidade e que busca o resultado incessantemente. E o Inter fez mais do que isso, especialmente no primeiro tempo, com o Wesley sendo um grande destaque. Aliás, o Wesley já foi uma surpresa ao ser escalado junto com o Wanderson, com o D abrindo 2 extremas, mas ele foi o jogador mais agudo. E ele teve uma atuação muito destacada, justiça seja feita. Eu não sou fã do futebol do Wesley, mas tenho que reconhecer que hoje ele atacou, ele recompôs, ele marcou, ele combinou jogadas, além de ter feito o gol da vitória. Ele cavou o pênalti que o Borré errou, ou seja, o Wesley realmente foi o grande destaque. Mas mais do que isso, o Internacional teve uma estrutura defensiva, especialmente no segundo tempo, realmente admirável. O Kudê, quando viu que o Palmeiras, isso era uma obviedade, ia no segundo tempo tentar entrar dentro do Inter, como sempre faz, o Kudê baixou as linhas e o Inter marcou, e marcou com uma disciplina tática realmente muito interessante. Né? E o Palmeiras, claro, pressionou, teve lá 1 ou 2 oportunidades, mas aquela chance clara de gol não houve. O Palmeiras teve muitas dificuldades por mérito do Inter. Dá um exemplo, Rafael Veiga, que é a mente do Palmeiras no meio de campo, praticamente não jogou. E isso foi uma estratégia do Internacional. E veja como a vitória é importante e como as coisas e ações coletivas, elas são tão importantes que elas até passam por cima de algumas atuações individuais que não corresponderam. O Borré, por exemplo. Borré, ele até é responsável por ter roubado a bola do Piquerez e dado assistência para o gol do Wesley. Beleza. Mas Borré perdeu o pênalti, perdeu um outro gol feito ainda no primeiro tempo e ainda está devendo em termos de artilheiro, porque foi para isso que ele foi contratado. Ainda assim, o Inter passou por cima disso e fez o seu gol, teve chances e, bom, primeiro tempo o Inter foi bem melhor que o Palmeiras. E no segundo tempo sustentou a pressão do adversário. Vitão, muito bem, Mercado também. Algo que o Kudê fez, e aí tem que ter a mão do treinador como estratégia, prendeu seus laterais, inclusive o Bustos, que tem um apetite ofensivo considerável e que a gente conhece. Mas não, temendo exatamente que pudesse ter um espaço para o Palmeiras atuar por aquele setor, inclusive o Bustos foi muito ameno nas suas subidas, respeitando o Inter, o adversário, respeitando que jogava fora de casa. E o Internacional, na minha opinião, foi maduro, teve personalidade, disciplina tática e, acima de tudo, atitude para conquistar uma vitória importantíssima. É óbvio que o Palmeiras não vai jogar todas as vezes em Barueri, que foi uma vantagem para o Inter, tá? Porque no gramado sintético do Allianz Parque poderia ser bem mais difícil. Mas quem é que vai tirar pontos do Palmeiras em São Paulo, né? E o Inter, querendo ou não, ele tirou pontos de quem vai disputar com ele o que o Inter realmente se propõe a disputar, que é o título da competição. Então, o Inter conquistou uma grande vitória que ela tem que ser sublinhada, porque certamente, embora eu achasse que o Inter poderia trazer pontos de São Paulo por a questão da competitividade, por achar que o Palmeiras, embora seja um grande time, não tem tecnicamente um futebol vistoso. Tu tem que, no mínimo, competir igual. E aí tu pode equilibrar as ações. E o Inter fez com esmero. Tá? Então, parabéns ao Inter, parabéns pela grande vitória. E o Inter está lá, ó, no topo da tabela de classificação, demonstrando uma recuperação incrível
de algo que até bem pouco tempo era uma grande pressão e uma grande crise, né? Em relação, inclusive, com a torcida do Inter, ainda pela eliminação no Campeonato Gaúcho, né? E a falta de vitórias em sequência, embora também não perdesse. O Inter vai jogar com o Juventude, aliás, na Copa do Brasil, né? Vê que coincidência. Mas isso é papo para um outro post. Grande vitória do Inter, vitória gigante do Inter com o gol do Wesley em Barueri. Tamo junto.